Olá, Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Eu quero meditar com você na palavra de Deus agora. Nós vamos ler o livro de Colossenses. Lá no Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, eu quero liberar bênçãos extraordinárias sobre a sua vida. E ao final, segura até o final, porque no final eu vou liberar um decreto de bênção sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então, Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Fala assim: eu, Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo estava escrevendo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo aos irmãos fiéis em Cristo, povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Quero liberar sobre a sua vida aqui, ó. Que Deus, nosso Pai, lhe dê graça e paz. Glória a Deus. Que o Senhor lhe dê graça e paz em nome de Jesus. Então, aqui nesse primeiro momento aqui, versículos 1 e versículo 2, a palavra do Senhor está explicando quem foi que escreveu a Bíblia, ou seja, Paulo junto com Timóteo, seu discípulo. Eles dois escreveram essa carta para poder enviar para uma igreja que estava nascendo na cidade de Colossos. Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 3 vai falar sobre a ação de graças, tá? E sobre a oração de Paulo. Vamos lá, versículo 3. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Paulo está falando aqui que eles têm fé desde que eles ouviram, desde o primeiro momento em que eles ouviram falar sobre a vida eterna, sobre a vida eterna com Jesus, né? Então eles já criaram essa expectativa, já geraram isso no coração deles, né? E esse amor, né, que vem da esperança, confiante naquilo que lhes está reservado nos céus. Vocês têm expectativa, né? Desde que ouviram pela primeira vez a palavra de boas novas. Eu quero declarar na sua casa as palavras de boas novas. Aí você diz: pastor Rafael, que palavra é essa de boas novas? A palavra de que Jesus é aquele que ressuscitou, é aquele que subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para fazer morada na tua casa, na sua vida e no meio da sua família. Jesus é aquele que veio para te resgatar e te trazer de volta para os braços do Pai. E Ele quer alcançar toda a sua casa e toda a sua família. Então essas são as boas novas. Todos da igreja de Colossos estavam felizes com essas palavras e eu estou liberando agora sobre a sua casa em nome de Jesus. Vamos lá no versículo 6. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo, ou seja, chegou aqui na minha cidade, chegou na sua cidade também, chegou na minha casa, chegou na sua casa também, ou seja, as palavras de boas novas, apóstolo Paulo estava declarando há mais de 2000 anos atrás essas palavras e elas chegaram até você, até a sua casa, para trazer renovo para a sua vida. Então toma posse da bênção. Então vamos lá. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, o nosso consolador amado. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito Santo lhes tem dado. Olha isso. O que o apóstolo Paulo está falando? Que ele deixou uma pessoa, né? Ele anunciou as boas novas para uma determinada pessoa, o Epáfras no caso. Esse homem chega lá na igreja de Colossos e começa a pregar o evangelho de boas novas. Começa a falar do amor de Jesus para toda aquela região. E aí ele fica maravilhado, porque ele fala assim: não foi por causa desse homem,
Foi por causa do Espírito Santo que está derramado. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você está deixando de anunciar o Evangelho no seu trabalho, para a sua família, para as pessoas com quem você convive, porque você pensa assim, eu não dou conta de pregar, eu não dou conta de ensinar, eu não dou conta de falar. Eu vou te falar uma coisa, quem coloca as palavras na tua boca é o Espírito Santo. Quem te conduz, quem te ensina, quem te direciona a pregar o Evangelho é o Espírito Santo. Então vai do teu jeito mesmo, fala do seu jeito. Mas eu falo muito simples, que seja simples. Talvez o que você vai poder falar é ler o Salmo 23, olha que coisa linda com a pessoa. Talvez você vai liberar o Salmo 91 na vida de uma pessoa, ou talvez você vai ensinar para a pessoa aquilo que você aprendeu no culto de domingo. E eu creio que você está se congregando e você está recebendo a palavra, de Deus. Então talvez o que você vai falar é o testemunho do que Deus já fez na sua vida. Pronto, anuncie Jesus Cristo, anuncie as boas novas. Libera essa palavra que está dentro de você e deixa o Espírito Santo conduzir. Olha quem está falando. Esse Epáfras, ele foi treinado pelo apóstolo Paulo. Então era um cara muito preparado. Só que o apóstolo Paulo está falando assim, por mais que ele tenha sido treinado por mim, que ele seja um cara que sabe mesmo, que entende tudo, a gente tem certeza que o que ele está falando não é por ele mesmo, é por causa do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo estava com esse homem, também ele está com você, também está com a minha vida. Se nesse momento eu estou aqui te ensinando, estou aqui falando com você, é exatamente porque o Espírito Santo me deu essa responsabilidade e me comissionou para isso, me direcionou para isso. Eu estou aqui cumprindo o chamado e a direção de Deus. E você vai poder fazer isso na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você convive, você pode fazer. Vamos continuar. Versículo 9 vai falar assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade, também sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, são 3 coisas aqui. Conhecimento da sua vontade, conhecer a vontade de Deus, tá? Sabedoria é um dom que só vem de Deus para você, você tem que pedir a Deus o dom da sabedoria, tá bom? E o terceiro, entendimento espiritual, que é o quê? Você saber entender o que está acontecendo no mundo físico, no mundo espiritual, entender as coisas, não é esse negócio de guerra de anjo, de demônio, de não sei o que, não perca tempo com isso não, está falando de entendimento espiritual, no sentido da palavra de Deus mesmo, quando Deus fala contigo, quando Deus te direciona, quando Deus te dá um sonho. Às vezes tem pessoas que entram em contato, pastor Rafael, eu tive um sonho sobre isso, isso e isso. E aí a gente vai orar para buscar entendimento espiritual. Às vezes realmente é uma revelação de Deus. Tem momentos que é Deus falando alguma coisa, alertando alguma coisa, mas muitas vezes é só influência, porque a pessoa ouviu uma música que falava sobre o tema, viu um filme relacionado a isso, ou então dormiu de barriga cheia. Dormir de barriga cheia dá pesadelo, você sabe disso, né? Então vamos lá. Então é ter conhecimento da vontade de Deus, estudando a Bíblia. O segundo é a sabedoria, que é um dom que vem de Deus. Se eu te falar que eu vou liberar a sabedoria sobre a sua vida, eu estou mentindo. Eu não vou fazer isso. Quem libera a sabedoria é o próprio Deus. Como? Eu posso orar e declarar. Aí o próprio Deus é que libera sobre a sua vida. Eu fiz uma declaração pública, um decreto liberando sabedoria sobre a sua vida. E o próprio Deus é que derrama sabedoria sobre você. Tá? E o terceiro ponto, entendimento espiritual, que você tem que buscar orando e jejuando e pedindo ao Senhor e lendo a palavra de Deus. Versículo 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Deixa eu citar um exemplo aqui. Bom fruto. Jesus está falando que de uma mesma árvore, ela não pode ficar jorrando frutos bons e frutos maus. Né? Não é como você ir num pé de manga, que às vezes você vai pegar uma manga e ela tá docinha, madura, mas tem outra manga que não tá boa, tá azeda, tá ruim. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar com medo de encostar nessa manga, nesse pé de manga, sim ou não? E às vezes, olha, eu tenho uma experiência de um local que eu sempre passava por esse local e um pé de manga lindo, e aquelas mangas lindas, e ela sempre estava assim, à margem da estrada, né, da rua ali, e sempre lotado de manga e não se via uma pedrada no pé de manga.
e aquelas mangas lindas, e eu ficava assim, meu Deus, por que ninguém pega? É público, ninguém quer pegar essas mangas, e ali foi onde eu fui experimentar daquelas mangas, sem graça, outras muito azedas, mangas que só tinham beleza por fora, mas por dentro não tinha sabor nenhum. Então eu entendi, não é fruto bom, e se não é fruto bom, pode até ser bonito, mas não é bom, então ninguém vai querer pegar um fruto que não presta, não é isso? Então a palavra do Senhor vai falar que se você estiver meditando na palavra do Senhor, versículo 10, vai falar assim, então vocês deverão a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto, ou seja, frutos bons para o Senhor. Que tipo de fruto você pode dar? São pessoas alcançando Jesus, são vidas sendo entregues ao Senhor, são pessoas tendo relacionamento e intimidade com Deus, é você viver num tempo de sua alma, suas emoções, tendo equilíbrio. Tem pessoas que são completamente desequilibradas nas emoções, então você passa a ter equilíbrio nas emoções. Então é dom de Deus, é a bênção de Deus na sua vida, é a bênção de Deus na sua casa, a partir do momento que você buscar a palavra do Senhor e tiver conhecimento da sua vontade, sabedoria, entendimento espiritual. Vamos para o versículo 11. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Perseverança e paciência vem com oração. O apóstolo Paulo está falando aqui, a fim de que tenham, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham o quê? Perseverança e paciência. Se você quer alcançar a promessa, se você quer alcançar uma bênção, se você quer alcançar a resposta de Deus, algo que venha de Deus de fato para a sua vida, você precisa de quê? Perseverança e paciência. Ninguém alcança a promessa do dia para a noite. Jesus veio aqui para provar isso. Jesus morreu com 33 anos e meio. Ele aguardou 30 anos para começar o ministério. Passou 3 anos pregando, liberando cura, fazendo milagre, ressuscitando morto, curando os enfermos, tudo mais. Ele passou 3 anos e meio e depois ele morre, aí ele ressuscita. Depois que ele ressuscita 3 dias, aí ele fica mais 40 dias na terra e ele sobe aos céus. Ou seja, há um processo. Jesus nos ensina que nada é de mão beijada do dia para o outro. Foi uma caminhada, foi um processo. O rei Davi, ele recebe a unção por parte de Jessé com 12 anos e ele começa a governar com 30 anos, ou seja, 18 anos depois. Imagina, Jesus esperou 30, o rei Davi esperou 18. Por que você não pode esperar um tempo? Por que você não pode passar esse tempo aguardando a promessa acontecer e se preparando? O apóstolo Paulo está falando aqui, você quer viver a promessa de Deus? Perseverança e paciência. Então ele ora para que tenham paciência e perseverança. Vamos continuar. Que sejam cheios de alegria e sempre dê graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu santo povo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Olha só, ele está falando primeiro assim, que sejam cheios de quê? Alegria. Nesses tempos, muita gente sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. O que o Senhor está falando é unção de alegria. Unção de alegria. Primeira coisa que você precisa ter. E sempre dar graças a Deus. Tem muita gente que está lá se esforçando, trabalhando. Por quê? Porque Deus te deu capacidade. Porque Deus te deu estrutura. Porque Deus te capacitou. Mas quando a coisa acontece, vai virar e vai falar o quê? Não, eu consegui. Não dá graças a Deus. Não entrega para o Senhor a bênção. Sabe, não honra o Senhor como deveria. Aí quer que a honra seja própria, quer que a honra seja dele, entendeu? E o que o Senhor está falando é que ele nos resgatou do poder das trevas e fez o quê? Nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou seja, Jesus nos resgatou. Eu quero agora liberar um decreto sobre a sua vida, um decreto de salvação.
poder de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus trazendo fortalecimento, trazendo a alegria que o apóstolo Paulo tanto falou, trazendo renovo sobre a sua vida, fortalecendo a sua fé e te levando a um novo nível em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.